Fala pessoal, eu sou o Alan Aguilar e nesse podcast de hoje a gente vai falar com o técnico de futsal aqui da cidade de Sarandi. Um papo bem descontraído, um papo bem legal para entender melhor essa área do esporte aqui da nossa cidade. Fala pessoal, no podcast aqui hoje a gente vai falar com o técnico de futsal aqui da nossa cidade de Sarandi, Diegão, brigadão aí pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, né? Eu que agradeço. Seja bem-vindo aí, né, pra gente fazer esse bate-papo aí, o pessoal conhecer melhor você também, conhecer mais esse esporte na nossa cidade, né? E, ô Diego, como que começou a sua história com o futsal? Olha, o futsal, na verdade, ele faz parte já desde da minha infância, né? A gente comenta muito que o futebol é a paixão nacional no Brasil, né? Então a gente começou com o futsal desde pequenininho, jogando. A gente já jogava na rua, né? Que é o futsal reduzido ali, né? E em seguida, eu participei de torneios interclasses municipais e aí foi criando essa paixão, né, pelo futebol e pelo futsal. E depois a gente seguiu aí só a modalidade que hoje é a minha profissão também. E você sempre foi daqui da nossa cidade, pessoal? Conhecer um pouco melhor assim? Ah, sim, eu vim para Sarandi, eu tinha 7 anos, né? Eu saí de Toledo, minha mãe e meu Toledo. pai resolveu vir morar para cá. E, juntamente com os meus outros 3 irmãos, né, são mais novos, e viemos aqui para cá em final de 1992. 92. Já estamos aí com 33 anos de Sarandi. E os seus irmãos também seguem essa mesma área ou em áreas diferentes? Não, acabaram que seguindo os dois, eu tenho uma irmã e 2 irmãos. Os dois ainda foram meus alunos ainda no futsal, Ah, né? Os 2 irmãos e acabaram ganhando jogos escolares, Copa Unimed e depois aí acabaram seguindo outros caminhos aí da outras profissões. ô Diegão, e o que te motiva, assim, ser técnico? Olha, hoje a grande motivação que eu encontro, esse ano aí a gente tá para eu comecei a trabalhar com futsal aí em 2003. E assim, hoje o que motiva a gente é não só os títulos, né, que a gente já ganhou ao longo desses anos todos, mas é fazer a diferença na vida de cada um desses adolescentes, dessas crianças que participam, né? E isso aí, essa diferença eu falo na construção do cidadão, na construção da pessoa, do ser humano, na formação de caráter, você poder contribuir para que essas crianças virem homens, mulheres, que elas possam ter aí uma importância na sociedade e possam contribuir também da mesma forma que hoje eu faço isso, né? E nessa sua trajetória, teve um momento que ficou foi mais marcante, assim? Ah, sim, teve vários momentos, né? Eu falo assim, tiveram conquistas aí que a gente, né, como na vida, né? Eu falo que o esporte, é uma espécie da projeção da vida da gente, né? Tem os momentos de dificuldade que a gente acaba superando, né? E Uhum. no esporte não é muito diferente, não. No esporte a gente acaba que é, tendo aqueles momentos de dificuldade e aí você busca uma luz no fim do túnel para superar elas. Eu falo assim que o ano passado a gente teve a gente jogando os Jogos da Juventude representando o município e a gente passou por um período de turbulência que alguns atletas saíram, a gente foi para a competição e os meninos se abraçaram, mostraram que ali eles unidos eles iam conquistar o título e foi Que dito e massa. feito. E o que é mais desafiador hoje em treinar uma equipe de futsal? Hoje é. Quando você fala em mexer com o ser humano, é difícil, né? Porque são perfis diferentes. E assim, você fazer. Hoje a criança ela vem com um conhecimento mais rápido do que da nossa época, Sim, né? pela Então facilidade do acesso hoje, né? Isso, a Informação. informação chega mais rápido. Então, assim, hoje para você trabalhar com adolescente, não é fácil. Você tem que estar muito afiado, você tem que estar muito antenado com o que está acontecendo para você poder convencer o adolescente a fazer a comprar a sua ideia.
E de que idade, até que idade você Ó, trabalha com eles? hoje eu tenho um trabalho, né, pela associação, né, que a gente desenvolve no município, tem um projeto que eu desenvolvo durante a noite, né, que é com crianças de 6 a 13 anos. Uhum. E aí eu desempenho um trabalho pelo município, que daí são adolescentes de 15 e até os 18 anos, né? Então, esse ano, igual, por exemplo, a gente pelo município está jogando o Campeonato Paranaense, sub-16, sub-17, sub-18. E esse ano aí a gente está à frente também, montou um adulto, né? Porque a ideia é o ano que vem o município com um ginásio de esportes reformado, ter uma equipe adulta para estar representando a cidade. Uhum. E como que você enxerga o talento de um jovem assim? Ah, o talento ele é assim, muitos, eu falo assim que o futsal, como o futebol, tem a criança que ela já nasce com esse talento, com essa predisposição, com habilidade, e tem aquela criança que ela vai aprimorando, né? A gente costuma dizer a ideia do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Messi nasceu com esse talento, você vê que é uma coisa nata. O Cristiano Ronaldo foi construído. Então são os passos que a gente vai, que o atleta ele vai seguindo, né? São os ciclos que ele vai passando e vai adquirindo experiência. Então aí dentro disso aí a gente acaba que avaliando. Então, por exemplo, na escolinha lá, eu tenho um menininho lá de 6 aninhos. Você vê que ele pega a bola, ele dribla, ele chuta, ele tem uma coisa, Facilidade maior. isso, ele nasceu com isso, sabe? Ele tem essa predisposição, então daí a gente já coloca ele para participar das competições. A gente já põe para jogar no sub-7, já põe para jogar no sub-8. Aí tem aquela criança que ela vai demorar um pouquinho mais, então aí ela vai treinar 1 ano, 2, até 3, para que ela possa formar uma base, para que ela possa ter condição de participar. E qual, na sua opinião, qual a importância do futsal na formação desses jovens? Ah, o futsal ele é um esporte que eu falo que ele é democrático. O futsal você não participa só na quadra, só na escola. O futsal você participa na área da sua casa, num gol a gol que as crianças fazem, Na na rua? rua, igual a gente fazia É. quando era criança. A gente tinha quando era criança, nós pintávamos a rua com cal e fazíamos a área, o meio do campo, fazia outra área lá, ponhava tijolo e jogava. Ali era o nosso futsal reduzido, 2 contra 2, 3 contra 3. Então, isso aí eu falo assim que a contribuição na formação faz o quê? A cooperação, a trabalhar em equipe, autoconfiança. Tudo isso agrega esses valores para a construção do adolescente. E você mesmo falou, né, que o desafio é lidar com pessoas também, né? Isso. Como que você lida com essa parte do respeito e a disciplina dentro da quadra? Olha, Ana, é assim, eu falo assim que são perfis. É igual numa empresa. O encarregado, o gerente ali, ele tem que saber lidar. Tem aquele adolescente, tem aquela pessoa que ela tá pronta para trabalhar com pressão. Tem aquela outra pessoa que ela já não tem aquela condição de lidar com a pressão. Eu falo assim, igual tem atleta meu que eu converso com ele de canto, eu falo assim, olha isso, aquilo. Você vai na parte psicológica para motivar, para erguer a autoconfiança. Tem aquele atleta que ele precisa tomar um pega um pouquinho mais forte, porque você sabe que ele vai lidar. Ele vai falar, não, eu vou, eu posso, eu consigo, eu me entrego. E a Então, pressão, às vezes, assim, que motiva ele também. isso, exatamente. Então, assim, eu falo que essa diferença de perfis faz com que a gente aprenda com eles também. Porque nós temos, assim, nós temos também as nossas emoções, né? Então, o que acontece? Quando você lida com as emoções, você conhece o perfil do adolescente ali ou da criança. Então, isso é importante. Igual esses dias atrás eu tive que sentar para assistir aquele filme Divertidamente. E aí a gente acaba aqui entendendo e identificando que são aquilo mesmo que a gente trabalha no dia a dia. São as emoções. Então, quando você lida com o ser humano, você tem que estar, principalmente igual no meu caso, como técnico, como professor, eu tenho que lidar, e eu falo muito que essa diferença de técnico e de professor. Por quê? Porque o técnico, ele vem com esse conhecimento,
com essa interação da parte técnica, da parte tática, e o professor ele já vem mais com essa parte didática. E aí aonde você... Eu falo porque eu lido com os dois públicos, com a criança e com o adolescente. Então aí você acaba aqui tendo a didática e tendo ir para a parte técnica e tática. E falando da questão do filme, né? É importante conhecer, né, a personalidade das pessoas para você saber onde você vai pegar ali, né? Aquele onde que você vai motivar mais, aquele que você tem que ir mais devagar. Isso, eu falo que eu tenho um 17, num sub-17 meu, que ele é muito interessante com relação a isso, porque tem alguns assim que eu tenho que chegar e eu brigo e eles vai olhar de cara feia, não vai gostar. Não vai, mas ele fala assim, eu falo assim, eu vou mexer com esse cara. Eu vou mexer com ele porque eu sei que ele vai entregar. E tem aquele que eu vou lá e falo assim, olha, eu confio em você, vai lá e entrega. Não que a gente não... Mas naquele ali você vai com um pouquinho mais de jeitinho, você vai... E aí acaba que você tenta achar o ponto de equilíbrio para que a equipe possa ter um desempenho melhor em quadra. É tipo uma gestão mesmo, né? Gestão de pessoas, né? Quando você, às vezes o pessoal aqui eu falo assim que aqui no Brasil a gente bate muito nessa questão dos técnicos, mas quando você envolve hoje cada dia mais a parte psicológica, a parte, eu falo assim, comportamental, ela faz a diferença. E isso, nós há 10, 20 anos atrás, eu falo nas profissões, não é só no futsal, no esporte. É incrível como você vê, até eu acompanhei um estudo que passou que o Fantástico, acho que abordou a questão da mente, né? Como que a mente ela desperta, como ela bloqueia também. Então tem atleta no profissional que ele, às vezes, no momento ali de uma partida ou de um desafio, ela acaba aqui criando uma barreira e parece que ela nunca participou daquele. Ele erra tanto que ele parece que ele nunca participou de um esporte. Ele fala, poxa vida, ele volta lá com os conhecimentos primários dele. Então, assim... O poder da mente. O poder da mente. E o que eu passo muito para os meus atletas em vista disso, até na psicologia esportiva a gente busca muito a questão do eu vou fazer, a mentalidade. Eu falo muito para os meus atletas o seguinte, visualiza o que você vai fazer amanhã. Visualiza o goleiro a bola que ele vai defender, o pênalti que ele vai pegar, o pivô, que é o atacante do futsal, a bola que você vai girar, a bola que você vai dar o passe, a bola que você vai chutar pro gol. Mentaliza. Chega na quadra, a gente chega sempre com um pouquinho antes da partida, então eu já falo, olha os espaços da quadra, o que você vai fazer? A hora que eu estiver ali, eu vou fazer isso. Por quê? Porque já foi comprovado que esse poder da mente, essa questão da decisão, ela está muito aqui, ó. Ela está muito no que você já mentaliza. Então, e o Fantástico ano passado, com os atletas olímpicos, fez essa abordagem, né? Que os ginastas, os judocas, às vezes falam, mas como é que esse cara errou esse golpe? Como que esse cara errou esse salto? Mas geralmente é a pressão, é a predisposição que às vezes chega ali, não tá bem, é o dia. Então eu falo que essa parte de trabalhar a mente facilita e contribui para que ele possa atuar de uma forma melhor. E às vezes no treino o cara vai bem, mas lá na quadra ele dá um... Pode... Eu tenho muito isso aí. Eu tenho uns atletas, cara, mas é lidar com a pressão. É. E quando eles entram em quadra, que vê a galera, assim, você acha que Nossa. Tem muitos que bloqueiam na hora que vê o povo ali tudo olhando? Olha, eu tive um aluninho, ele no meu sub-10, e ele assim, e foi até incrível a evolução dele depois. Ele entrava em quadra, aquecia, chutava, no treinamento ele era o melhor do time. Era posicionar a equipe, o árbitro apitar, ele começava a chorar. Nossa. Chorar desenfreadamente. E eu tinha que tirar ele, sentava, o pai vinha, conversava. Ele não voltava para a quadra. E aí foi com muita conversa. Eu falo assim que é a construção, né? Você vai moldando, você vai trabalhando. Não, vamos para cima. Eu acho que você tem condição, o seu desempenho é bom. Vamos.
Pô, o menino é um baita de um jogador hoje. Ele tá com 12 para 13 anos. Mas eu gastei uns 6 meses ali trabalhando com ele para que ele pudesse formar essa casca para que ele pudesse ir pro esporte. E hoje ele faz mais que o esporte. É. Olha que coisa. Então você desbloqueou isso que ele tinha, né? Esse Isso. problema que ele tinha, né? Na cabeça Isso. ali. Ô, Diegão, e o que você acha que Sarandi precisa para dar uma destacada, assim, no futsal da nossa cidade, assim? Na verdade, a nossa cidade e a própria região também, né? Nós estamos do lado de Maringá e Maringá não consegue montar um. Tem um trabalho agora com o Seleto aqui jogando a série bronze, mas Maringá já foi palco também de times da Liga Nacional. Eu fui no Chico Neto assistir o time do Falcão, fui assistir na época, eu fui assistir o Corinthians, na época o Cime jogando. E hoje Maringá não tem. E assim, Sarandi, a gente é uma cidade que acaba que tendo um pouco de reflexo com Maringá, com algumas coisas que Maringá faz. Tão colado, né? Então assim, por exemplo, o nosso futsal aqui, hoje a gente precisava uma coisa que eu acredito que a própria gestão municipal, né, já é uma das pautas para o esporte. Hoje Sarandi é uma coisa histórica. Sarandi tem uma secretaria de esportes. E isso já foi o primeiro passo dado, porque antigamente era juventude, cultura, esporte e lazer. Então era uma secretaria que ela tinha 4 pastas dentro. E dentro dessas 4, todas tinham suas prioridades. Não tinha um foco não específico. tinha um foco específico. E aí, hoje não. Hoje Sarandi tem uma secretaria de esportes e lazer. E eu acho que isso foi o primeiro passo a ser dado. Aí, após a secretaria, criou um Conselho Municipal de Esportes. Agora a gente passou por um processo agora para criar o Fundo Municipal de Esportes. Então, essa parte do alto rendimento, eu acredito que agora tende a deslanchar. Porque você cria mecanismos e que vão dar suporte para que apoiem não só o futsal, como o vôlei, o basquete, o handball, o atletismo, você entendeu? Uhum. Mas a gente precisava dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo foi dado esse ano. Então, eu acredito aí que com a criação de uma Bolsa Atleta, criação das instituições de ensino, uma bolsa na faculdade, alguma coisa que incentive o atleta, porque hoje a nossa cidade é uma cidade ainda carente. Tem muita coisa para se trabalhar ainda, né? Isso. Então, o que acontece? Hoje os meninos com 14, 15 anos, eles precisam trabalhar. E aí ele vem em casa e fala, vou participar ou eu vou trabalhar para ganhar um dinheirinho, para ajudar em casa. E eu nem falo só ajudar em casa, mas hoje a molecada quer. Na nossa época, que a gente era adolescente, a gente queria sair dar uma paquerada com a namorada, passear, dar uma volta no shopping, comer um lanche, ter um dinheirinho seu ali, né? E a gente vai conseguir ter esse fortalecimento da modalidade a partir do momento que a gente tiver essas iniciativas. Aí eu acredito que daí a gente pode até cobrar cobrar do atleta uma responsabilidade maior no treinamento, porque aqui a gente tem um celeiro de atletas, cara. Aqui é uma coisa assim absurda o quanto o Sarandi tem atletas bons. E teve alguém que já se destacou assim, que saiu daqui? Olha, eu falo assim que eu até esses dias comentando na minha casa que eu fiquei até emocionado, porque faz 20 anos que eu trabalho com futsal. 2 anos eu trabalhei com futsal feminino. 2 anos. Eu trabalhei, acho que foi em 2006, 2007. Feminino. Feminino. Eu tinha o masculino e o feminino. E esse feminino eu trabalhei em 2006 com elas. Nós fomos campeão. A gente foi campeão da Copa Unimed Escolar. E você ser campeão da Copa Unimed Escolar é uma coisa assim, porque a nossa região é muito forte, os colégios particulares e tal. Maringá também, toda a região. Toda a região. E a gente foi campeão. Eliminou Maringá na semifinal e foi campeão contra Munhoz de Melo naquele ano. E aquilo para mim marcou. Aí eu trabalhei os 2 anos, aí aquele ciclo. Aí por conta do tempo, tal, daí eu fiquei só com o masculino. Quando foi em 2019, eu entrei na Promec, comecei com um trabalho de handball, que era o contrato, e aí comecei a trabalhar com futsal nos bairros. Montei um futsal ali na Escola Sagrada Família. Sim. E aí montei lá, apareceu uma menininha de 8 anos. Uma menina.
no meio de 40 meninos. E você com o olhar clínico ali já viu que teve um que... Isso. Aí eu falei, nossa, mas essa menina vai muito bem e tal. Aí chamei a mãe dela, falei, mãe, você tem interesse de colocar? Eu tenho uma escolinha à noite lá, ela vai, eu acredito que ela vai se adaptar, né? Os meninos lá, tal, e falei, lá eu vou participar de mais competições do que aqui. Ah, beleza. De lá ela levou, quando foi na semana seguinte, levou a Natália para treinar com a gente lá. Foi quando ela começou com 8 aninhos. Foi, treinou. Veio a pandemia, né? Ficamos aí praticamente 2 anos aí, abria as atividades, voltava, foi Período bem bem complicado. complicado para quem é atleta, assim, foi e principalmente o atleta de esporte coletivo, né? Que você precisa dos outros, por mais que você faz uma preparação individualizada, mas você precisa dos demais colegas ali para trabalhar o coletivo. Foi, retornamos, aí a primeira competição, e ela jogando no meio dos meninos. Cara do céu, você tá achando que os caras aliviou pra ela? Chegava a botina nela, velho. Foi, pai. Cara, a gente foi campeão da Liga Amistosa aqui, que é uma competição regional. Ela no Sub-12, cara. Campeão. Foi. Aí o pai dela, Diego, o que você acha? Vamos colocar ela no futebol? Eu falei, Ronaldo, pode, coloca ela. E aí foi. Ela deslanchou. Hoje ela tá no clube, no Criciúma. Ela foi pra Criciúma? lá, fez o teste, passou, que daí ela começou a treinar futebol, né? Treinou futebol aqui em Maringá, na UEM. E aí o pessoal agendou, ela tava... Por um período ela ficou no futsal e no futebol. Aí com 13 o Ronaldo colocou no futsal, no futebol, foi indo. E aí ela foi fazer um teste no Criciúma, passou. Olha. Chegou lá no Criciúma, foi de primeira já. Ela tá morando lá, já tá no 2º ano lá. Que massa, cara. E ela já tá. Olha só que eu fico até. Eu fico assim, até emocionado de lembrar, porque assim, ela foi pra lá, passou no teste. Hoje, ela com 14 anos, ela joga o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20. Ela fez gol semana passada no Sub-20. Nossa. Então, assim, ela é uma atleta de potencial. Ela tem. Eu falo assim que ela tem um futuro brilhante. Nós vamos ouvir falar nela jogando uma Olimpíada, jogando uma Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida pelo foco que ela teve. Ela tá morando sozinha lá. Nossa. E os pais dela estão pra cá? São São daqui. daqui. E aí ela tá Ela sozinha tem lá. toda a estrutura pra ela lá. Tem, o Criciúma deu. O ano passado ela tava jogando, só que ela não tinha nada, né? Era só o alojamento, a escola e a comida, né? Esse ano ela tá com a escola, com alojamento, a comida e mais um salário. Olha que bom. Então tá tendo uma ajuda de custo financeiro, o clube tá dando para ela e ela tá jogando já os campeonatos de nível nacional. Então, Graças a um olhar clínico que você teve e soube identificar ela. eu fico até toda vez o pai dela, quando saiu a escalação dela para o Campeonato Brasileiro, né, para jogar o Sub-20 e o Sub-17, o pai dela mandou uma mensagem para mim, cara, nossa, eu fiquei assim arrepiado, porque falou, ó, fruto do seu trabalho. Ó, isso aqui é fruto do seu trabalho. Olha, a nossa baixinha tá lá, tá jogando muito. Isso traz um sentimento de Nossa, gratificação, eu falo né? que você vê que engraçado, né? Como que é o destino, né? Eu já tive atletas, por exemplo, em 2004, levei um menino pro Palmeiras, ele ficou lá 15 dias. Depois eu levei um menino em 2008 aqui no Bandeirantes, era isso no futebol, né? Levei no Bandeirantes, ficou lá também, tal. Então assim, foram momentos, mas olha que engraçado, 20 anos trabalhando com masculino e quem tá me dando Olha, orgulho é uma menina, né? olha só, Que bacana, né? bacana. Então é uma menina que tá lá e tá despontando. Só que é igual eu falo, quando você tem foco e objetivo na vida, a tendência é que você conquiste as Sim. coisas. Ela saiu daqui, ela foi para lá, ela tinha tudo. O que a molecada quer fazer? Bagunçar, festar. Sabe o que ela foi fazer lá? Ela chegou lá quando foi no 2º ano, que é esse ano agora, ela se matriculou na catequese. Olha, Porque ela, que menina cabeça, hein? ela queria receber a primeira comunhão, ela quer crismar.
Então, o que acontece? Você envolve a religião, você envolve Deus, é o que dá o suporte. Então, eu falo assim, essas coisas, o esporte, legal, bacana, a vitória, mas o mais bacana é a formação do ser humano. Porque ela começa a se cercar de pessoas que tá com o mesmo propósito, né? Exatamente. Então, isso eu falo que. Eu acho que para mim é a minha vitória maior. Quando eu vejo esses ex-alunos meus que você encontra, que criou, buscou uma profissão, nossa, eu fico muito feliz. E falando em profissão, Diegão, como que é pra você? Você tá ali pegando um jovem ali, desde pequenininho. Quando ele chega nessa fase, que é a fase ali dos 13, 14, 15 anos, como que é pra você assim ver que ele precisa trabalhar e às vezes tem um talento e aí sai do esporte para trabalhar? Você acha que tinha que ter mais uma iniciativa, não sei se do pública ou iniciativa privada para que desse um apoio financeiro para esses jovens não sair do esporte? Isso corta o coração da gente, porque às vezes você vê um atleta, isso é não só no futsal, mas nas outras modalidades. O atleta tem um potencial enorme. E aí, pela cobrança dentro de casa, e muitas vezes ele mesmo. Eu me parei por isso, porque quando eu fiz 15 anos, eu fui trabalhar. Eu não tinha o que fazer. Eu vi. O meu pai já estava de idade, só minha mãe trabalhando, meu pai aposentou, era um salário mínimo, e nós éramos em 4 dentro de casa. Então, assim, falei, não, eu preciso trabalhar, preciso de um dinheiro, preciso ajudar minha família. E isso aí é muito triste, porque você vê um potencial, às vezes, no atleta, mas ele precisa buscar novos horizontes, porque aquilo não vai ajudar ele no sustento da casa. Então, por isso que eu falei para você. Eu acredito que agora, nesse momento, assim, a cidade está vivendo um momento muito interessante com relação ao esporte, Uhum. né? Eu acho que com as criações dessas políticas públicas Que é importante. que são muito importantes para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento, porque assim às vezes as pessoas confundem. O esporte ele é dividido em fases. Eu tenho o esporte de iniciação, que muitas vezes ele é o esporte social, e eu tenho o esporte de alto rendimento. E por mais que são esportes, mas eles são com vertentes diferentes, né? Elas não são, elas podem caminhar paralelamente, mas elas não, porque o alto rendimento olha, o ano passado nós fomos para a fase final dos Jogos da Juventude. E você via, por exemplo, assim, nós jogamos contra a equipe de Chopinzinho ano passado, na fase final. E Chopinzinho é uma cidade muito menor que Sarandi. E aí você via no banco lá, tinha um staff da comissão técnica, tinha um técnico, auxiliar, um preparador físico, um massagista, Uma a estrutura. estrutura, os agasalhos, ali você via patrocínio do governo federal, patrocínio do governo do estado, no agasalho você via empresas grandes, você via Itaipu, você via patrocinando a equipe deles, entendeu? E isso, aí, de certo, eles têm uma república lá, que aí eles captam atletas de fora também, dão um incentivo, uma bolsa atleta, dá alimentação, e aí isso tudo favorece para que você tenha uma equipe forte e Sim, competitiva. Você trabalha com os atletas locais, mas também traz atletas de fora que acabam que motivando os locais. Fala sim. assim, não, opa, peraí, eu tenho que Troca de treinar. experiência, né? Cultura. Exatamente. Eu tenho que treinar um pouquinho mais forte, porque tá vindo a ter Uhum. um atleta de fora. E o moleque é Uhum. bom, ou a menina é boa. Eu preciso me destacar. Uma competição saudável, né? Exatamente. E isso, eu acredito que a hora que a gente tiver, por isso que às vezes a E gente conversa. e dá uma pena você chegar e ver que o cara tem estrutura e aqui não, assim. Eu fui, por exemplo, eu fui pra lá, era eu sozinho, você via um conversando na mesa, perguntando o tempo, o outro conversando com o outro atleta, e isso faz diferença. Não adianta, faz. Então, por isso que eu falo assim que hoje nós estamos vivendo um momento interessante, por quê? Porque não tinha um conselho do esporte. Criou, agora nós estamos criando o Conselho do Esporte. Não tinha um fundo municipal do esporte, foi criado agora também. Então, essas políticas públicas, elas vão ajudar. Eu tenho certeza disso, sabe? E eu acho que a cidade também, a própria iniciativa privada, precisa também fazer o seu papel. Porque
Às vezes, se você ajuda, eu vou patrocinar um jogo de camisa, eu vou patrocinar uma bola. Cara, toda ajuda que o comércio municipal, a iniciativa privada, a associação comercial, tudo que fizer para que o esporte caminhe, nós vamos fazer o nosso trabalho, não só o trabalho preventivo, que é, por exemplo, igual eu estou falando, o trabalho social, ele entra com um trabalho preventivo, porque é o pessoal que tem um projeto no bairro, o pessoal que a própria secretaria que desenvolve um projeto, que tem o projeto Eu Cuido, são as oficinas de esporte. Então, beleza, o comércio, eu vou dar um jogo de camisa, vou dar uma bola, vou dar igual você falou assim, às vezes você tem um atleta lá, ele precisa de uma ajuda de custo, 150, 200 reais para ele poder comprar um tênis, comprar uma... E muitas vezes a gente se depara que a gente não tem um apoio da iniciativa privada. Então eu falo assim que a gente precisa que os nossos comerciantes, que a gente possa fazer esse trabalho, o comércio ajudando o esporte divulgando o comércio, montando campanhas para que as pessoas possam também gastar em Sarandi, prestigiar. Opa, não, eu tenho aquela loja lá que patrocina o futsal. Tem aquela loja que patrocina o basquete. Opa, então acaba que meio que sendo um ciclo de todo mundo ajudar todo mundo, entendeu? E não tem problema, assim, de uma iniciativa privada colocar alguma coisa ali, contribuir com alguma coisa? Isso aí não tem nenhum problema. Não tem, porque ela entra como patrocínio, né? Então, você coloca como patrocínio, não vai ter, como é que eu vou falar para você, ilegalidade. O que não pode, por exemplo, assim, a pessoa ir lá na empresa, conversar e pegar o dinheiro e não divulgar a marca da empresa, né? Mas eu vejo que hoje seria uma coisa assim, até na época, eu tinha alguns parceiros, aí o pessoal meio que parou de ajudar, né? Então, às vezes, por exemplo, eu lembro que tinha uma época que a gente tinha um pessoal que dava um tênis todo mês para nós. Aí a gente doava um tênis, sorteava um tênis, ou dava uma camiseta. Então, isso aí é bacana, né? Tudo isso contribui para... Nossa, e o esporte é tão importante, devia ter mais incentivo, né? Mais. Eu falo assim, por se tornar, igual vou falar para você na questão da iniciativa preventiva. Quando o adolescente tem ele tem uma ocupação legal, ele está sendo ocupado, ele está tendo um esporte, ele está participando, está tendo, além dos valores esportivos, mas os valores morais que é passado para ele. Só que quando ele tem, por exemplo, o alto rendimento, ele vê a equipe da cidade jogando, por exemplo, um campeonato paranaense, ele fala, cara, eu quero participar daquela equipe. Isso serve como fator motivador. Eu vou falar para você, sabe por quê? Em 2013, nós começamos um trabalho no município aqui de sediar jogos. Nós sediamos os jogos escolares, a fase macro-regional. É a penúltima fase da fase estadual dos jogos. Então, quem ganhava naquela época macro ia para a fase final. E quem ganhava a fase final ia para a Olimpíada Brasileira. E nós tivemos uma equipe na época que foi para a Olimpíada Brasileira, que foi o handball. Daqui da nossa cidade. Da nossa cidade, o handball. Em 2014, foi a mesma coisa. Aí nós sediamos a fase regional dos Jogos Escolares. E isso foi. Eram os esportes, por exemplo, assim, o Tancredo tinha jogo de futsal e de vôlei, o Ferreirão, mesma coisa, o Coelhão do Alvamar. Então, isso aí meio que incentivou. Quando chegou no último ano, em 2016, nós tivemos... Porque nós temos jogos escolares, né, que é a fase estudantil, de crianças até 14 anos e adolescentes até 17 anos, que é a categoria A e categoria B. E nós temos os jogos esses escolares é as instituições de ensino. Os jogos da juventude as equipes dos municípios. Nós chegamos com 4 equipes, o vôlei, o handball, o futsal e o basquete na fase final. Olha. As nossas equipes, o desempenho das nossas equipes foi muito grande, porque nós tínhamos os jogos, as crianças iam assistir, iam torcer, estimulou eles a participarem de uma modalidade e ali
foi aparecendo os E talentos. foi. E quantos talentos tem, né, ainda para ser descobertos, né? Exatamente. E como que você acha que a comunidade pode ajudar melhor essa parte do futsal? Olha, no futsal, eu brinco assim que todo mundo pode ajudar com alguma coisa. Então, por exemplo, assim, a gente estimula muito as crianças a participarem de competições, participarem dos treinamentos. As escolas organizam os interclasses, o município realiza o campeonato municipal, que é a Taça Sarandi. Então, assim, tudo isso, todas essas ações, elas contribuem para que a modalidade fique forte, né? E o pessoal, em Sarandi, o pessoal é apaixonado pelo futsal e pelo futebol. Eu falo porque a gente fez um jogo do Campeonato Paranaense aqui no Ferreirão. No domingo lá lotou. No domingo, 10 horas da manhã. Olha. Então eu falo que essas Tem ações. demanda, né? Tem! O pessoal vai, o pessoal assiste, o pessoal gosta. As escolinhas, o pessoal que tem trabalho, é tudo cheio de criança. Então, assim, tudo isso faz com que essas competições elas motivam a criança a vir participar. Ô, Diegão, e como, na sua opinião, é, como que o que você acha que o esporte transforma a vida, assim? Você acha que... Olha, é aquilo que eu tenho um aluno meu, ele ele era um aluno assim, uns 2, 3 anos atrás, ele era um menino difícil, hein? Cara do céu, que menino. Ele dava trabalho, ele era muito agressivo, ele não respeitava, a qualquer momento ele explodia. E ele foi um menino assim que eu tive, vou falar, eu tive bastante dificuldade com ele. Criação de Mas, casa, alguma coisa assim? e ele, eu falo assim que é meio que do perfil dele, assim. Ele tinha os momentos dele de explosão. Aí eu comecei aos pouquinhos conversar com ele. Falou, olha, fulano, eu não consigo te levar a participar de outras ações, que são torneios, campeonatos, se você não se comportar como um atleta. E um atleta, ele tem as suas diretrizes. Eu tenho que respeitar o meu colega, eu tenho que respeitar o meu adversário, eu tenho que respeitar o meu professor, e comecei aos poucos a falar para ele, falei assim, olha, com esses tipos de comportamentos seu, fica bem, você não me ajuda a poder te levar, a te dar uma oportunidade. Quantos anos que ele tinha? 11. Na época ele estava 11 com anos. 11 anos. Aí, e eu achei que ele ia desistir. Porque ele não me ajudava e eu também... Eu falava, não, eu não posso levar ele desse jeito. Enquanto eu não sentir confiança nele, eu não posso e levar ele para um jogo e ele chegar e dar um pontapé no atleta, porque às vezes o pessoal confunde muito isso aí. Tem gente que não. Tem pessoas que não gostam do futsal e do futebol porque entende que é um esporte violento. E pelo contrário, a gente não pode. Aí entra o lado do professor. É. Mas tem que chegar junto, tem muito essa o linguajar do boleiro. Tem que dar no meio, tem que. Não. Às vezes pode ser uma estratégia para o adversário ficar nervoso, mas não que vai fazer, Isso, né? você tem que ter uma didática para explicar como que é. Ó, você tem que dividir uma bola, mas dividir ela com vontade para ganhar, isso, aquilo. Mas eu tive que ter muito cuidado com esse menino na forma que eu tive que conduzir. Aí foi. Foi lapidando ali. E aí passou um ano, eu falei, ele vai desistir. Tava ele lá. A mãe dele, não, você vai. E foi. Você já pensou em largar a mão Não, eu nessa época não, dele? porque eu não desisto das pessoas. Eu acho que por mais que. Eu acho que todo mundo merece uma segunda oportunidade, todo mundo merece ter um crédito, porque errar, todos nós vamos errar. Sim. Isso aí não tem. Mas eu falo que o ser humano. Eu não desisto. Não desisto. E aí foi onde um dia que eu cheguei no treino, eu falei assim: vai começar mês que vem a competição. Eu perguntei para ele, eu joguei a responsabilidade para ele. Sim. Posso te dar essa posso te dar essa oportunidade ou você acha que você não está preparado ainda? Aí ele olhou para mim assustado, falou: professor, pode me dar, não vou te desapontar. Eu falei assim, mas você está entendendo do que eu estou te falando, não é questão de resultado, porque eu sei que você tem qualidade.
Ele era bom mesmo. Bom jogador. Professor, não vou te dizer. E realmente, cara, ele não me desapontou. Os 2 anos aí que a gente jogou competição com ele assim, sabe? Teve as vitórias, nós fomos campeões o ano passado. E teve os momentos que perdeu os jogos e tal, e aceitou a derrota. Que é uma coisa natural que a gente tem que aprender Trabalhar também a isso, lidar né? com isso. Porque é igual a gente fala, o esporte ele é um espelho da vida. Nós vamos ter, não vai ser só vitória, não vai ser momentos só de glória. Mas aprender a lidar com as frustrações, com as decepções, é uma coisa natural nossa. Aí foi onde eu tenho assim muito orgulho de falar desse atleta que ele hoje é um menino assim muito bom. Provando que o esporte transforma, né? Transforma. Além de afastar de droga, de todas as outras coisas, ele traz tudo isso aí. Isso. O esporte ele consegue ter essa. É que por isso que a gente tem que aprender a lidar com o esporte. O esporte ele não é só vitória. E assim, muitas vezes quando a gente vê uma equipe quando perde, parte para agressão, isso, aquilo. Ali nós estamos fugindo do nosso objetivo central. Nosso objetivo, ele é o quê? Ele é construir o ser humano. Claro que nós temos também a parte do entretenimento, como os atletas profissionais aí. Só que eles não podem. Em momento nenhum, por isso que a gente cobra penas severas quando vê briga de torcida, quando vê uma equipe brigando com a outra. Porque não pode. Você vê que todo aquele respeito, aquilo que foi pregado antes, foi jogado para baixo. Foi né? jogado. Então, assim, por isso que tem que ter penas severas para que isso sirva de. Porque ali uma criança está assistindo, uma outra pessoa está assistindo e fala, pô, mas eu venho. E por isso que o pessoal fez essa campanha dos estádios, do pessoal ir assistir contra a violência. Porque o esporte, o poder do esporte é de transformação de caráter, de ser humano. Não pode ser um estimulador, um incentivador da violência, da droga, do álcool, do tabagismo. Isso aí já passou. Antigamente, não. A gente via que os atletas acabavam o jogo, o cara ia fumar. Não pode. É errado. O esporte, ele tem que ser essa formação. Ganhou, legal, ganhou. Mas eu tenho que respeitar o adversário. Eu tenho que comemorar, mas com respeito. Perdeu, parabéns. O melhor vai vencer. Venceu o melhor e acabou. Tem que ter um vencedor. E eu tenho que entender isso quando eu vou para uma disputa, quando eu vou para um campeonato. E as pessoas em torno têm. Às vezes eu tenho problema com os pais. Tem pai que não sabe perder. Nossa! Tem pai que não quer perder. E não é assim. O pai às vezes tá mais brabo que o próprio filho que tá jogando. Rapaz, você não faz ideia. Eu tava com uma equipe aí que, olha, quando tinha jogo deles, eu falava assim, meu Deus. Rapaz. Pai em cima ali. Em cima. Querendo ser técnico? Olha, eu nem sei se ele queria ser eles queriam ser técnico, o que eles queriam ser. Mas assim, eu falo, gente, vocês estão lidando. É uma criança de 8 anos, é uma criança de 9. Eu falei assim, na empresa de vocês, se alguém ficar buzinando a orelha, você vai conseguir. É verdade, né, professor? Eu falei, então. Eu falei, gente, as crianças estão aqui para se divertir. Rapaz, mas. E antigamente a gente via bastante isso mesmo, na nossa época. Eu não sei se porque não tinha tanta. A tecnologia não estava tanto assim, mas a gente assistia lá Palmeiras e Corinthians lá, via o Paulo Nunes saindo na bicuda com o Edmundo, os caras na briga lá. E pra nós, como era criança, eu não sei se depois isso não se disseminava, porque não tinha as redes sociais. Isso. A gente só via ali e acabou, né? Não ficava revendo depois. Isso. E para nós era normal, mas hoje é diferente com essa facilidade de estar na mão, né? Então uma cena de violência ali se espalha muito rápido, né? E você pode ver que até as grandes emissoras, elas não mostram a briga. A câmera fica no campo, fica para um lugar, mas não mostram. Por quê? Por essa questão mesmo de estimular, disseminar a violência, que não é isso o objetivo do esporte. É isso que as pessoas às vezes confundem. As pessoas às vezes querem o ganhar a qualquer preço. E não é assim que funciona, como na vida da gente. A gente não vai ganhar a qualquer preço. A gente vai lutar. E isso aí, todos nós, é aberto para qualquer ser humano lutar para ter as coisas, para ter um objetivo,
eu quero conquistar isso, mas eu tenho que saber lidar com as frustrações. E você, como técnico, quando você vê uma cena dessa acontecendo, você fala, putz, tudo que eu Ah, passei pros meus meninos ali, agora tá caindo. é desagradável. Eu vou falar para você, eu até mesmo quando se tem alguma... Eu procuro nem me envolver. É. Porque às vezes as pessoas acham que... Às vezes você ali naquele tumulto desse diz que me diz ali, você acaba... Então eu já nem... Porque eu acho é muito feio. E você já passou por alguma experiência assim? Ah, Um jogo já, ali, aconteceu uma briga várias. assim, você vê Nossa, que o negócio tava saindo do controle e tal. ixi, de várias. Teve uns jogos uma vez lá em, lá em Nova Londrina, 2013, Jogos da Juventude. Lá nós jogando contra o time da casa. Tá ganhando acho que de uns 4, 5-0. A torcida tava indo embora. Eles estavam indo embora. Dali um pouco o pessoal achou um gol em nós. Dali um pouco achou o segundo gol. Eles pararam na porta, eles ficaram na porta parados. Dali um pouco achou o terceiro gol. Começaram a entrar. Dali um pouco acharam o quarto Pegaram gol. confiança. Rapaz, a torcida ficou. Dali um pouco o cara chutou uma bola na trave. A bola bateu na trave, bateu na linha e foi pra fora. E eles falaram que a bola entrou. Eu, pra mim, da onde eu tava, não entrou. Mas, Só pra causar curiosidade. rapaz do céu, ficou 5-4 o jogo. Deu um tumulto, cara. Deu um tumulto, a torcida queria descer. Rapaz, nós saímos escoltados. Fizeram um cordão de segurança. Nós saímos escoltados pela polícia militar, porque a torcida de lá não aceitou. Mas faz Faz parte. parte. Diegão, o que você gostaria de deixar mais como legado nessa área de técnico? Olha, o meu maior legado que eu quero deixar, primeiro eu falo para os meus atletas. O esporte, ele te proporciona as emoções, ele te proporciona as frustrações, as decepções. Só que para mim, ele proporcionou o que hoje? A minha profissão. E isso aí é o que me deu, vai me dar base para o resto da vida. Então, o que, que acontece? Foi através do esporte que eu resolvi fazer o curso de educação física. Então, assim, eu busquei uma graduação, eu busquei uma pós-graduação. E isso me fez ser uma pessoa melhor. Eu falo assim, a gente busca ser uma pessoa melhor todos os dias. A gente nunca vai conseguir, mas você busca. E então, assim, esse maior legado eu falo que o esporte ele tem que proporcionar isso para esses adolescentes. Além da formação do caráter, mas o cidadão. Dele poder ter uma profissão, dele poder ser um pai de família, dele respeitar a mulher. Quando ele casar ou quando ela casar, respeitar o seu companheiro, sua companheira, respeitar seus filhos e principalmente ser um cidadão de bem, de respeito na sociedade, ter uma profissão, independente de qual seja, mas ter uma profissão, que é tão difícil hoje. O cara chega com 30 anos, o cara fala, o que você faz? Não sou nada. Você entendeu? O cara tem que ter uma profissão. E eu falo que a educação é aquela frase do Paulo Freire, que a educação ela transforma as pessoas. Então a gente tem que utilizar, e a gente coloca que com essas ações o esporte e a educação elas caminham junto. Elas caminham junto. Então eu falo que eu sou um vencedor com relação a isso, porque hoje eu me sinto realizado. Eu trabalho com o que eu amo. Eu amo esporte. E eu fui, mas para isso eu fui fazer uma faculdade, eu fui estudar, eu fui entender como que funciona o ensino dos esportes, como que funciona a parte fisiológica, a parte bioquímica, anatômica. Então, Uma para que lesão, hoje, né? Às vezes tem uma lesão. exato, para que hoje eu pudesse ser um profissional da área do esporte e da saúde, né? Que o professor de educação física virou também um profissional da área da saúde. Então, é isso, sabe? Esse é o maior legado. Quando eu vejo, às vezes, um aluno meu fez uma faculdade, eu tenho ex-aluno que é policial militar, engenheiro civil, professor. Esse é o maior legado. Não é porque ele não seguiu no esporte, mas ele levou o respeito que você conseguiu passar para ele Isso, dentro do isso. esporte. Às vezes eu acho que eu converso com uns meninos assim, eu juro que ele vai responder para mim, eu vou fazer educação física. Fala, não, professor, eu vou fazer fisioterapia, vou fazer administração, vou fazer direito.
E eu converso muito com os meus, principalmente o meu sub-17, que eles geralmente estão lá no terceiro ano do ensino médio, e eu já vou perguntando, e aí, você já decidiu o que você vai fazer? Ah, professor, estou pensando aí. Eu falei, mas não decidiu ainda? Rapaz, vamos ver, já vai fazer o Enem. Já faz inscrição para o Enem. Hoje em dia tem muitos mecanismos. Hoje não faz uma graduação quem não quer. Então, vai fazer o Enem, faz a prova Paraná. Então, todos esses mecanismos faz com que os adolescentes hoje tenham a oportunidade de estudar. Seguir uma carreira profissional. Não é? Então, assim, na minha visão era, o técnico ele quer pegar o jovem ali e levar ele pro esporte e ficar. Mas não é só isso. Não é só isso. Você treinou, então você se sente satisfeito dele entrar numa outra profissão, que não seja o esporte, desde que ele esteja feliz. Feliz, ele né? tem que estar feliz. Tudo na vida você tem que se sentir bem no que você vai fazer. Eu, graças a Deus, desde o primeiro dia que eu entrei fazer a minha faculdade, a minha graduação, eu sempre vi, não, é isso. Tem gente que começa e para. Ah, não, fui fazer administração, não gostei, fui fazer direito, não gostei. Ah, me encontrei isso. E eu falo assim, a minha esposa, ela é meio que um mix. Porque a minha esposa fez a primeira graduação em administração, depois ela fez agronegócio, depois ela foi fazer educação física. Olha! Ela fez educação física e, por último, fez pedagogia. Olha! Eu falo assim, amor, mas tá louca, a mulher é uma coletânea, a mulher tem 4 graduações. Então, Legal. a minha esposa, assim, eu falo que ela também, ela é papel, assim, muito importante na minha vida. Se eu sou o profissional que eu sou, ela me ajudou muito, ela contribuiu muito. E isso eu falo que, por isso que eu comento muito com os meninos, a gente tem que saber escolher a pessoa que vai ficar do seu lado. E aí, quando você sabe a pessoa que vai ficar do seu lado, que vai te ajudar, que vai te estimular, ela cobra muito, amor, vai estudar, vai fazer igual ano retrasado, eu fui pro Magnus, fiquei 10 dias lá, fazendo um curso para treinador, tive curso com os melhores treinadores do país lá. Olha. Até com o argentino, Matias, que é técnico da seleção argentina. Nunca pode parar de estudar, né? Não. Você sempre, alguma coisa nova você traz. Alguma coisinha você sempre vai trazer. Então, ela sempre me incentiva com relação a isso. Ô, Diegão, e que conselho que você daria hoje para um jovem que quer entrar no futsal? Olha, primeiro assim, entre no futsal, mas não com o objetivo de ser profissional, não. Porque os pais, hoje, todo mundo quer ter um Messi, um Endrick, um Vinícius Júnior, todo mundo quer isso. Entre no futsal para fazer uma modalidade esportiva. Não precisa ser só o futsal, não. Pode ser a natação, pode ser o vôlei, mas entre para fazer uma prática esportiva. Conforme for, respeite o ciclo. Você tem até os 9, 10 anos que a gente fala que é o momento da iniciação. Depois a gente tem dos 10 aos 14, que é o momento do amadurecimento. E o alto rendimento ele vai entrar dos 14 aos 15. Aí, opa, legal, é isso. Olha o tempo que você vai ter para ver se realmente é uma modalidade que você vai incentivar, que você vai... Você tem que respeitar. Tem pai hoje, tem mãe que acha que a criança com 7, 8 anos tem que fazer coisa com um profissional, às vezes não faz. Então, A cobrança ali em cima. Isso, então por isso que eu falo. Entre no futsal ou em qualquer outra modalidade para fazer o que gosta. Se sinta bem, se divirta, participe. Esse é o primeiro passo para que você possa realizar uma modalidade, para que você possa se sair bem. Depois, aí é o tempo que vai dizer. É o tempo que vai dizer. Ô, Diegão, e como que faz o pessoal entrar em contato com você? Tem as suas redes sociais? Isso, nós temos lá as nossas redes sociais, né? Que é o meu Instagram, meu Facebook, né? E aí pode estar mandando mensagem pra gente lá e a gente vai estar trocando ideia. Ah, eu tenho vaga aqui, não tenho vaga agora. E aí a gente vai buscando um encaixe aí pro pessoal. Pessoal, segue o Diegão lá, ó, no Instagram dele lá. Vocês vão ficar por dentro de tudo aí que tá nesse mundo do futsal, do esporte lá. Então segue o Diegão lá. Diegão, queria deixar alguma mensagem final aí pro pessoal que tá te vendo? Nossa, eu primeiro, assim, quero agradecer o espaço, e agradecer você, Alan, agradecer o Johan, que fez o convite para que a gente pudesse vir aqui conversar. Eu acho que eu falo que o podcast
Ele é uma ferramenta tão bacana. Eu trabalhei em 2022 num curso do Ministério da Saúde, que é um programa Saúde com a gente. Eu fui professor tutor. E aí o que eu passava para os meus alunos, eles pediam uma das ferramentas, na época, uma das ferramentas que poderiam estar agregando no conhecimento dos alunos, eu coloquei o podcast. Porque eu acho que o podcast é uma ferramenta tão bacana e tão fácil, essa troca de informação, essa conversa, acaba que meio que sendo uma conversa meio que informal e formal. Uhum. Porque é o informal de você estar livre, tranquilo, mas eu quero agradecer mesmo, de coração, por esse espaço que vocês estão nos dando. Nós que agradecemos, você está aí compartilhando um pouco da sua experiência, né? Estimular os jovens aí a buscar o esporte. Então, só agradecer você aí pela presença novamente. Eu sei que você tem um compromisso logo mais, né? Então, agradecer mesmo aí sua presença. E é isso aí. Muito obrigado. Tá, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Segue o Diegão lá no Instagram dele lá.